Olá pessoal, boa noite. Fico muito feliz com a participação de vocês. Já tem algumas pessoas aqui. Eu me chamo Karenina, sou médica psiquiatra e hoje a gente vai bater um papo aqui com o Breno. O Breno se dispôs a conversar com a gente um pouquinho sobre uma diferença que ele tem, né? O Breno é uma pessoa que é neurodivergente, não neurotípica, como a grande maioria das pessoas. E aí hoje a gente vai conversar com ele, bater um bate-papo mesmo, tá? Então eu não vou falar tanto sobre a teoria, porque eu quero mais ouvir do que falar. Sobre a questão do TDAH, para ver como é que Breno enxerga isso na vida dele, né? Essa condição. A gente tá se ajeitando aqui em relação ao vídeo, gente, então a gente tá aprendendo como faz, então pode ser que a gente atrapalhe um pouquinho, tá? Então, assim, eu vou deixar a conversa bem livre. Quem quiser fazer pergunta pra gente, pode fazer também, que a gente responde, tá? Prometo pra vocês que não vai demorar mais ou menos, no máximo uma meia hora, tá bom? Mas vai ser bem legal, tá? E aí, Breno? Boa noite, Breno. Boa noite, Karenina, tudo bem? Tudo. Então, se apresente pra gente, né? Eu conheço você, mas as pessoas não conhecem. Quem é você, Breno? Bom, pessoal, me chamo Breno, sou acadêmico do curso de Direito, 5º semestre, e também acadêmico do curso de Criminologia. A doutora Karenina me acompanha, como a doutora disse, tenho déficit de atenção e controle de hiperatividade, faço tratamento com a doutora e tem me ajudado bastante, tanto na vida acadêmica, desde a minha infância, e também na vida adulta. Esse aí é o Breno. E conta pra gente, Breno, o que você entende que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Porque eu sempre pergunto isso de maneira geral, assim, porque eu quero compreender o que a pessoa entende sobre essa condição, né? Como que ela se apresenta, né? Esse transtorno do neurodesenvolvimento se apresenta na sua vida? A déficit de atenção, podemos dizer assim, que depois da fase adulta, eu comecei a pesquisar mais sobre e também procurar algumas alternativas para que eu pudesse, de uma forma, conseguir tanto meus estudos quanto também a minha vida pessoal. A déficit de atenção, ela, desde a infância, eu percebi que eu sou um pouquinho assim, agitado, por conta do controle de hiperatividade. Sou uma pessoa que não consigo ficar quieto. Sempre quando você me vê quieto, ou eu tô batendo o pé no chão, ou eu tô mexendo na caneta, batendo a caneta numa mesa. Então desde pequeno eu comecei a perceber isso, né? Uma certa inquietação e também uma falta, como o nome já diz, falta de atenção. Não sou uma pessoa que não consigo manter o foco assim 100% em uma coisa. Geralmente, principalmente em uma sala de aula, sempre a minha mente, um barulho exterior, fazendo a prova, qualquer barulhinho, uma caneta que cai, minha atenção desloca. Então eu enxergo a déficit de atenção assim. E após a fase adulta que eu comecei a perceber isso mais e comecei a lutar para conseguir meios que eu conseguisse driblar, né? De uma certa forma isso. Conseguir, tanto no estudo quanto na vida pessoal, manter o foco em tudo na vida, né? Tanto nos estudos, quanto também no trânsito, quanto também numa conversa com a pessoa. Geralmente a nossa mente voa, assim, às vezes a gente fala assim, você falou o quê? Muitas vezes não é nem culpa nossa. Nosso cérebro mesmo que acaba criando alguns caminhos para fugir um pouco, né, daquilo que exige muito foco. Uhum. E assim, como uma pessoa que tem TDAH, qual que é a sua memória, assim, mais remota? Do que você se lembra? Quando você era pequeno, na verdade, o que você fazia? Agora que você tem conhecimento sobre essa condição, o que você fazia quando você era criança que corrobora, né, pro diagnóstico de TDAH? Olha, eu tenho 24 anos de idade e algumas memórias marcam, né? Geralmente na escola, eu era aquele menino bagunceiro,
conversador, um menino que não parava quieto, tinha que estar mexendo em alguma coisa, tinha que levar um brinquedo para a escola, um carrinho para ficar brincando enquanto a professora conversava. Isso eu lembro, são coisas que marcam, né? E por conta disso, o que me marcou bastante assim na minha infância foi ouvir coisas ruins. Você é burro, como já ouvi até de professoras assim do ensino fundamental. Você é desatento. Teve uma professora que marcou bastante a terceira série. Você só vive no mundo da lua. E eu queria realmente me concentrar. Porém, nas matérias que eu não tinha não me identificava tanto, não tinha como. Às vezes estava num assunto, eu estava tentando prestar atenção, daqui a pouco a mente voava, um barulho passava na rua, o barulho de uma moto, aí minha mente começava pensando em muitas coisas e isso foi me prejudicando. Foram coisas que me marcaram na infância, foi isso. E frases negativas. Também não julgo. Uma coisa que eu aprendi é que eu também entendo que meus professores também, e até mesmo a minha própria família, não tinha conhecimento sobre isso. Minha mãe, minha tia, às vezes achavam que poderia ser meu jeito, né, que eu não gostava dos estudos. Uma prova disso é que até para aprender a escrever aquelas caligrafias, eu odiava passar horas e horas ali, e era obrigado, senão tinham algumas penalidades, né? Mas tudo isso eu entendo também que eles não tinham conhecimento. Os professores também não tinham. Antes, isso aí eu tô falando lá para 2005, 2006, que é quando eu começo a ter algumas lembranças, para você procurar alguma coisa, você tinha que ir na biblioteca, numa enciclopédia. E pessoas não tinham acesso a isso, né? Agora hoje não, hoje graças a Deus temos a internet. Tem professores que também têm procurado se aperfeiçoar nisso, né? Entender. Algumas escolas também já têm tido uma certa, como é que eu posso dizer assim, uma certa tolerância com crianças assim como eu sou, né? Com a déficit de atenção. Então são coisas que marcaram, foi isso. Foram apelidos negativos. No colégio, crianças também me chamando de burro, muitas das vezes. Chegava na hora da prova, sabia o assunto, porém a mente eu não conseguia me concentrar. Passava tempo, uma prova que era 40 minutos, principalmente no ensino médio. Eu lembro que era a prova de 40 minutos, tinha que terminar aquela prova, senão o professor pegava, então os meninos entregavam por 30 minutos, 25. Às vezes eu tinha que chutar nos últimos minutos as questões, muitas das vezes o chute não ia muito certo. Até o próprio Enem também me marcou bastante. Porém, depois que eu descobri que o Enem ele tinha a opção de uma hora a mais, né? Foi o que me ajudou bastante. Porém, quando eu não sabia dessa opção, que o Enem que eu tinha o direito de 1 hora, digamos que as últimas questões do gabarito eu não tinha nem tempo nem de escrever certinho, ficar conferindo. Às vezes errava uma questão, perdia a questão por besteira. Então foram coisas que me marcaram, foi isso aí. Esses apelidos e o tempo, o esquecimento também, né? Às vezes, uma coisa que até hoje, na vida adulta, às vezes eu marco uma coisa e acabo esquecendo. Se eu não anotar, se eu não colocar ali numa parede, se eu não colocar no calendário do celular para me lembrar, eu não consigo. Mensagem de WhatsApp é a mesma coisa. Muitas das vezes a pessoa me manda uma mensagem e eu falo, não, depois eu respondo. E essa mensagem passa uma semana. Às vezes a pessoa acha que eu estou deixando ela no vácuo, leva até pro lado ruim, né? E não, é que eu esqueço mesmo. Só vou lembrar daqui uma semana. Eu falei, gente, tem que responder fulano. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Por um certo lado também é compreensível, né? Aí... Datas de aniversário você deve esquecer também, né? Na verdade, eu só consigo lembrar de data de aniversário da minha mãe e o de tia e o meu. Só isso, porque eu comprava algumas coisas na internet, sempre tinha, né? A data de aniversário da minha mãe e o CPF dela tinha que usar como menor de idade. Então, essa é uma das vantagens que tem de atenção. A prática, né, contínua faz com que a gente consiga armazenar informações e por muito tempo. É isso que acontece. Você consegue se recordar assim? Porque normalmente o que a gente vê da evolução dos pacientes é assim. Eles têm um comportamento ali na escola, que começa quando eles são pequenininhos. E aí depois eles vão tendo dificuldades no aprendizado. Alguns vão tendo dificuldade no aprendizado e outros vão tendo, além da dificuldade do aprendizado, vão tendo problemas comportamentais. E tudo isso faz os professores
desconfiarem que aquela criança ali tá indo por um caminho que não é o que a grande maioria dos meninos vão. E aí, normalmente, eles tendem a avisar pra família, a pontuar, olha, fulano de tal, tá com tal dificuldade, não tá obedecendo na sala de aula, tá muito disperso, tá levantando na sala de aula. Inclusive, Breno, você lembra se você levantava na sala de aula pra ficar... Era, Breno? Pra ficar conversando com os coleguinhas? Quando era conversando, era perturbando mesmo, né? Eu sempre tive essa dificuldade de ficar quieto. No colégio, qualquer horinha que eu ficasse quieto enquanto a professora estava explicando, eu não conseguia. Ou eu tinha que ir no banheiro muitas vezes, ou tinha que ir falava que ia beber água e na verdade ficava rondando os pátios do colégio, ou até mesmo saía, eu lembro quando eu estava na 5ª série, foi a primeira vez que eu pude ir sozinho pro colégio, né? Eu ia de ônibus. Às vezes a aula ficava cansativa, eu pegava os coletivos e ia conhecendo a cidade de Conquista toda, porque aquilo ali era uma coisa... Ficar ali era uma tortura para mim. Então eu lembro ali, não vou falar o nome, mas até hoje eu lembro o nome dessas professoras. Professoras da 2ª série, da 3ª série do ensino fundamental. Eram pessoas que chegavam e diziam coisas tristes. Principalmente quando era reunião de pais. Geralmente era eu mais uns 2 apenas que recebiam uma pancada mesmo. E falava, olha, seu filho é assim, é desatento, ele fica com conversas paralelas. E muitas das vezes, na verdade, não era nem culpa minha. Às vezes eu me pegava já em pé. Eu estava aqui, daqui a pouco, quando eu dava por mim, já estava em pé, estava cutucando um colega, estava pegando a bolinha de papel, amassando a bolinha de papel para ver se eu acertava no cesto. Porque realmente, até hoje na vida adulta, até numa faculdade assim, tá certo, amadureci. Porém, até na faculdade, muitas das vezes a professora, quando é um assunto que envolve também muita concentração, eu tento, no máximo, me controlar. Senão eu me pego escrevendo alguma coisa aleatória, ou procurando alguma coisa, lembro de alguma coisa, algum código civil, já vou pesquisar para ver que código é esse e acabo perdendo a linha de raciocínio toda. Então, essas coisas me marcaram, né? Principalmente, assim, os professores. Os professores, repito, por não ter o conhecimento daquela época, estou falando isso aí coisa de 15 anos atrás, eles não tinham esse conhecimento. E por não ter esse conhecimento, me julgavam mal. E eu sofria com isso, assim, nesse sentido. Me sentia triste, me sentia diferente, me sentia parecendo que eu era um ser humano meio que errado dos demais, né? Chegava na hora da prova, muitas vezes eu sabia o assunto, poderia explicar para qualquer um, porém não conseguia sentar ali e manter o foco numa questão, chegar numa questão, responder, não conseguia. Perdia muitas das vezes o tempo e, consequentemente, as notas ficavam embaixo, né? Enquanto todo mundo tirava 9, 10, o Breno estava lá na média, aquele aluno de média, 6, 7 e torcendo para passar, né? Foi desse jeito assim que foi minha vida acadêmica aí quando eu era criança. Você falou uma frase na estante que eu queria que, se você se sentir confortável, claro, que você falasse sobre essa situação. Você falou alguma coisa que você pegava ônibus, coletivos? Era o que exatamente isso? Geralmente na 5ª série, né? Na 5ª série, quando começou o assunto já assim de ginásio, já era um pouco complicado. Envolvia interpretação de textos. E para quem tem a déficit de atenção, para você sentar e estudar, principalmente no curso de Direito, é muito difícil. Muitas das vezes eu prefiro ouvir videoaulas, usar a audição, do que a própria leitura. Muitas das vezes eu leio, até hoje, desde aquela época até hoje, eu leio e tenho que reler a página. Muitas das vezes 2 a 3 vezes para mim conseguir extrair o que está naquela página. Muitas das vezes um livro que era para eu ler em uma semana, lá se vai 3 semanas. Então nessas aulas de interpretação de texto, de redação, como eu ia de ônibus e tinha carteirinha de estudante, falei, pra que eu vou pra lá se eu não vou aprender nada? Simplesmente pegava um ônibus, ia conhecer a UESB, ia conhecer bairros assim de Conquista, e foi assim que eu aprendi a conhecer, que eu conheci Conquista, né? Muitas das vezes chegava no ponto final, o cobrador, menino, não vai descer não? Eu falei, não, vou voltar pro centro. Chegava no centro, descia, tinha a integração, então a passagem era barata, aí já ia conhecer a UB6, ia conhecer, justamente por quê? Porque eu sabia que ela não ia aprender. Eu não ia conseguir me concentrar na aula de redação. Então isso um pouquinho me prejudicou.
Principalmente quando eu cheguei no ensino médio, quando eu me deparei com a redação de fato para o Enem e falei, gente, eu não tive a base para isso aí eu tive que correr atrás mesmo. Então, assim, pelo que eu entendi, na hora que era pra estar na aula, você não conseguia ficar na aula. Não conseguia. E daí ia dar uma passeadinha na cidade. Ia dar uma passeada, porque ou eu ficava na sala de aula e os professores me dando bronca. Eu lembro que hoje em dia não, mas antes eu ficava até de pé, né? Colocava eu de pé no cantinho da sala e ficava de castigo, né? Que era outra tortura ficar quieto, né? Então, para não acontecer isso, das professoras me colocarem de castigo, eu estava na quinta série, 11 anos de idade, tinha carteirinha de ônibus, por que não conhecer Conquista, né? Foi desse jeito aí que eu conheci a cidade praticamente completa. Isso, eu imagino que os teus pais não sabiam, né, dessa situação. Né? Talvez saibam até por aqui agora, né? Essa situação que você fazia. Tá explicado, né? Minhas notas baixas aí em relação em português. Mas você veja como que é uma coisa que eu sempre falo assim pros familiares, que às vezes eles ficam desesperançados quando eles veem a criança que está tendo dificuldade na escola, que elas acham que a vida da criança vai se resumir àquilo ali. Mas não é verdade. Tanto é que Breno passou por essas dificuldades que ele está contando aqui pra gente, que ele está compartilhando, mas, no entanto, hoje ele está num curso que é super difícil, né? Num curso de Direito e Criminologia também, né? Que ele comentou que ele faz, que requer muita leitura, né, Breno? Por sinal, né? Sim, bastante. E aqui o pessoal tava até perguntando assim, ó, teve alguém que mandou uma pergunta por aqui, mas eu lembro que eu memorizei a pergunta. Perguntou assim, como que você faz agora para você conseguir manter o foco, para você conseguir fazer as suas atividades? Qual que é a técnica que você usa? Pessoal, como eu disse, assim, quem tem a déficit de atenção, nós temos a dificuldade de manter o foco. E no curso, principalmente de Direito, tem muito artigo, muitas das vezes, para a gente armazenar isso. A cabeça de quem tem uma déficit de atenção, às vezes explode. Às vezes eu tô aqui no estudo, largo tudo e falo, ai meu Deus, não aguento mais. O primeiro ponto que eu comecei assim a desenvolver foi o seguinte, não recorrer apenas para o sentido da visão. Muitas das vezes eu estou na sala de aula, eu sei que eu vou ficar meio aéreo, eu sei que algumas coisas a professora vai falar e eu não vou pegar assim, e muitas das vezes alguns professores não voltam, realmente, que tem um tempo da aula. O que eu faço? Algumas vezes eu gravo a aula, faço a gravação pelo celular, chego em casa, consigo escutar. Ou do contrário, o que eu faço? Eu pego o nome do assunto nas emendas que tem no site da faculdade e chego em casa e vou pesquisar sobre isso. E outra forma também de estudo é o seguinte, como eu sei que só na leitura não vai ser suficiente, eu sei que eu preciso armazenar. Eu leio e também escrevo. E principalmente, eu acabo dando aula para mim mesmo. É uma das formas que eu consigo assim memorizar. Temos a dificuldade de manter o foco, porém quando isso se torna prazeroso, você acaba mantendo um pouquinho de foco, sabe? O bom da déficit de atenção é isso. Quando algo é difícil você começar. É difícil, você vai querer procrastinar, principalmente na faculdade. Já aconteceu, isso eu não tenho vergonha de dizer, de ficar procrastinando, daqui a pouco chega a hora da prova, 2 dias antes, e agora o que eu vou fazer? Então eu criei tipo que essa tática. Eu pesquiso fora também dos assuntos da faculdade, leio ali 3, 4 vezes a mesma página, e essa página depois, como se eu começasse a dar aula para mim mesmo. A verdade é essa. Chego ali na frente do espelho, muitas vezes tem gente que acha até que eu sou meio louco, começo a falar para mim mesmo, como se eu fosse o professor e o aluno. E nisso eu estou escutando a minha própria voz, às vezes eu estou lendo também algum artigo, alguma coisa, e isso vai armazenando e digo, quando deixa atenção, quando a gente consegue armazenar na nossa mente, é difícil de esquecer. Então a gente começa a criar essas táticas, né? A gente começa usando não só o campo da visão, mas também o da audição e também do tato. Você vai escrevendo e aquilo que você usando essas 3 ferramentas, você acaba conseguindo assim driblar um pouco os efeitos da déficit de atenção. Entendi. Agora, por exemplo, assim, vamos tentar ali especificar sei lá, se, por exemplo, tem um capítulo de livro, sei lá,
no livro de vocês, assim como no nosso, são muitas informações pra gente ler e pra gente reter. Se você tem um capítulo de livro pra ler de 20 páginas, como é que você se organiza pra conseguir ler tudo aquilo pra estudar? Um livro que me ajudou bastante foi nas aulas de leitura e produção de textos acadêmicos. Foi com a professora Paula Barreto. Ela passou um livro pra gente ler, e o nome do livro era Como Ler Livros. Tem na internet. Se eu não me engano, o autor é Adler. Só esqueci o sobrenome dele, mas o primeiro nome é Adler. Como Ler Livros. Esse livro, ele praticamente, acho que o próprio autor, ele parece que ele tinha déficit de atenção, ele entendia quem tinha essa déficit de atenção. E ele ensina os níveis da leitura. E o que eu faço? Eu sigo o que ele fala. Primeiramente, faz aquela leitura rápida, aquela leitura que você vai se familiarizar com o texto. Não é aquela leitura que você vai começar, não. Faz a primeira leitura. Segundo, volte, leia de novo, entendeu? Comece a assimilar, ver a natureza do texto. E na partir da terceira leitura do capítulo, comece a marcar pontos-chave. Começa a marcar, vamos supor, tem alguma frase ali interessante, você fala, puxa, essa frase aqui é bem interessante, destaca ali com marca-texto. Não posso marcar com marca-texto? Então escreve num caderno, só um trechozinho. Depois que você fazer essa leitura, você começa a montar mapas mentais, entendeu? Eu faço dessa forma, eu monto um mapa mental dos pontos-chave, do que eu vou precisar de fato mesmo, falo assim, isso aqui eu vou precisar, isso aqui eu vou precisar. E a partir desses mapas mentais que eu começo agora a dar aula pra mim mesmo. Pra eu mesmo, entendeu? Eu chego na frente do espelho, começo na minha própria mente e até mesmo falando em voz alta aquele mapa mental que eu consegui a partir da terceira leitura. Ou seja, eu leio a primeira vez só para me criar um vínculo com o texto, saber de que esse texto está querendo dizer. Leio de novo também, não entendi, vou para a terceira parte. Começo a marcar, começo a fazer uns mapas mentais, pontos que eu não entendi, palavras que eu não entendi, destaco, para depois eu começar a procurar isso, para depois eu começar a dar uma aula para mim, entendeu? Usando todos os sentidos. Escrevendo, usando o tato, já li usando a visão e também como eu lendo para mim mesmo em voz alta, eu consigo também ouvir e começo a armazenar. Então eu faço desse jeito. É um pouquinho mais trabalhoso, demanda um pouquinho de tempo. Para pessoas que não têm déficit de atenção, que às vezes lê o capítulo, faz um resumo rapidinho, tá de bom tamanho, porém para eu guardar essas informações eu preciso disso. Leio uma, leio duas, na terceira vez destaco os pontos chaves, destaco pontos ali que precisam de atenção, entendeu? E desse jeitinho, já cheguei já na metade do curso aí, desse jeitinho assim, lutando e tô conseguindo, desse jeitinho. E recomendo esse livro também para pessoas que sentem que tem essa dificuldade, as mesmas coisas que eu tô falando sobre a leitura. Aconselho ler um pouco desse livro, não é uma leitura chata, é uma leitura tranquila. O livro é um pouquinho grande, se não me engano, é 500 e poucas páginas, porém dividido em capítulos, em tópicos, e como ler livros. Ele vai ensinando assim, de uma forma assim mastigada. Lê a primeira vez, depois você lê a segunda, foi o que me ajudou. Se esse vídeo chegar até Paula Barreto, obrigado, Paula. Paula Barreto ajudou na sua maneira de estudar, né? Então, sim, você é grato. A princípio, eu até achava pra que ter português na leitura e produção de texto na faculdade. E vi que realmente a gente precisa. Principalmente para quem tem déficit de atenção. Ela ensinou praticamente como uma pessoa que tem déficit de atenção, tem dificuldade de ler, começar a se interessar um pouco pela leitura. Cansou a mente, não adianta continuar. Pare, descansa. Existe até um método que até um colega meu comentou, que leia ali 30 minutos focados e descansa 15 minutos. Lê 30, descansa 10 daqui a pouco. Lê 30, descansa 5. E nisso a mente não vai ficando tão sobrecarregada, não vai ficando tão cansada, que senão entra no modo automático. Você lê e está pensando em outra coisa. Lê o livro inteiro e você não sabe o que você lê. Aí eu vou tentando driblar desse jeitinho assim. E é um bom aluno na faculdade, né? Isso é importante frisar também, né, Breno? Você tem conseguido, com o seu esforço, claro, né? Lógico, é como ele falou, normalmente que a gente vê o TDAH, ele tem que se esforçar mais do que as pessoas neurotípicas. É sempre um caminho um pouco mais
difícil, mas é possível. Tanto é que você tá conseguindo colher bons resultados, né? Ó, alguém tinha perguntado ali como que é feito o diagnóstico, né? Quem é que faz esse diagnóstico? Conta pra gente um pouquinho como é que foi pra fazerem o seu diagnóstico. E aí você fala também qual foi o profissional que te diagnosticou, tá bom? Bom, pessoal, quando eu cheguei mais ou menos aos meus 9, 10 anos de idade, a minha tia começou a perceber que isso não era normal. Algumas coisas que eu fazia. A falta de atenção pelos estudos, a falta de atenção até mesmo dentro de casa, pedir alguma coisa. Breno, faz isso. Daqui a pouco o Breno esquece, não faz. Breno, vai no mercado e compre pão, compre um desodorante e um sabão em pó. Chegava em casa com pão, com desodorante, com outro produto, menos com sabão em pó. Esquecia. Já aconteceu até caso de eu chegar no mercado e olhar para a atendente e falar: esqueci o que eu vim fazer. Esses dias mesmo aconteceu isso. Fui comprar um parafuso, uma casa de parafusos. Cheguei lá, estava até cunhando. Cheguei lá, olhei pro rapaz e falei: esqueci que eu vim comprar aqui. Então minha tia começou a perceber isso com uns 10 anos de idade. E minha prima também, ela ingressou também no curso de medicina, começou a se interessar também pela área também da psiquiatria e começou a perceber em alguns assuntos que realmente tinha alguma coisinha errada, uma coisa errada, entendeu? Com o meu jeito assim de agir. Aí minha tia me levou no CAPSA, aqui de Vitória da Conquista, que é especializado, é do município, né? E lá tinha eu conheci um psicólogo chamado César. E César também tinha o mesmo problema, se identificou bastante comigo e começou a explicar como que era déficit de atenção. E só que César falou: olha, provavelmente você tem a déficit de atenção. Ele tem a déficit de atenção, porém ele precisa de uma medicação. Eu como psicólogo não posso afirmar que ele tem. Aí indicou uma psiquiatra, que foi a doutora Roxana, que também ajudou bastante. Com uns 12 anos de idade, mais ou menos, 13, comecei a visitar a doutora Roxana. E a doutora Roxana diagnosticou, de acordo com o que minha mãe falava, com o que minha tia também relatava, e até mesmo que eu mesmo falava com ela, né? E ela começou a me fazer alguns testes, diagnosticou e começou a passar medicação. Foi a partir daí que eu já comecei a parar de ter alguns esquecimentos assim, constantes. Não quer dizer que parou 100%, mas melhorou. Comecei a ter também uma certa responsabilidade um pouco com os estudos. Assim, comecei já chegar em casa, começar a ler um livro de uma literatura, que foi a primeira medicação, foi o Ritalina. Foi o que me ajudou bastante assim a partir dos 13, 14 anos de idade, que foi no caso a psiquiatra. A psiquiatra, ela receitou, receita amarela, passou. E pro caso da hiperatividade, até hoje sou imperativo, porém na fase da adolescência e da infância parece que é muito pior, né? Por conta da maturidade, a gente não consegue se controlar. Ela passou na época até risperidona, foi o que me ajudou bastante. Já não ficava tão inquieto, ficava mais um pouquinho quieto na sala de aula, não levantava. Aí foi assim que eu comecei a descobrir o que é a déficit de atenção e controle de hiperatividade. Foi a partir daí que começou. A minha família começou a entender o que era e começou também a entender também as minhas limitações. Foi a partir daí. Não foi 100%, mas foi a partir daí que começou o norte. Então falou assim: nossa, Breno tem esse problema, então algumas coisas não é para ser punidas. Como sua, não tenho vergonha de dizer, muitos comportamentos meus, se eu perdesse de ano ou perdesse numa prova, era a surra certa do meu pai. Entendeu? Eu lembro que eu só passava de ano mesmo assim, pra não ir pra recuperação, com medo de levar uma surra. Porém não sabiam desse meu problema, né? Achava que era falta de interesse, achava que era falta de alguma coisa assim. Na verdade era só um problema que eu tinha, e a partir no início da adolescência eu conseguia... A minha família começou a entender, de um lado, e eu também comecei também a amadurecer um pouco, e na adolescência eu fui aprendendo a viver com isso.
traçando rotas, traçando algum jeito assim para driblar um pouco a déficit de atenção. Alguém perguntou ali também se é possível ter passado desapercebido na infância os sintomas e ficarem bem claros na vida adulta. Sim, isso é bem possível de acontecer, tá? Às vezes, por algum motivo ou outro, às vezes normalmente a questão cognitiva da criança faz com que ela tenha um bom rendimento escolar e passa despercebido a questão da desatenção. E aí, quando ela aumenta a demanda acadêmica dela, normalmente quando tem que estudar conteúdos assim como o Breno faz, né, assim como profissões que requeram um estudo muito intenso, acaba que o cérebro dá os indícios de que a pessoa pode ter uma desatenção significativa. E é importante salientar também que nem todo paciente que tem TDAH, que a gente fecha o diagnóstico, eles fazem a utilização de medicação. A gente só utiliza a medicação quando a gente percebe que o paciente, através dessas maneiras, como o Breno estabeleceu as próprias maneiras de se cuidar, né, de estudar, quando o paciente faz essas manobras e ele não consegue, apesar delas, ter um bom rendimento, né? E é importante dizer também, né, Breno, você já deve ter percebido na sua vida prática, que não é só uma questão acadêmica, né? É uma questão de função executiva em várias outras questões da vida. Por exemplo, eu não sei se existem TDAHs que são muito bagunceiros, né? Não conseguem se organizar, né? E aí, quando eles estão trabalhando também, eles têm dificuldade de fazer o que é prioridade, o que deixa de ser, e isso acaba atrapalhando a linearidade do trabalho, porque a pessoa não sabe por onde ela vai começar, ou o que ela tem que fazer que é mais importante, né? Na vida adulta, quando as responsabilidades começam, vem um baque, né? As responsabilidades. E uma das coisas que eu percebi foi o que você falou, da bagunça. Às vezes, até para fazer uma coisa na cozinha, daqui a pouco, quando você para ver, era para fazer uma coisa pequena. Aí já sujou não sei quantas colheres, já sujou não sei quantas panelas, e fica aquela bagunça, e agora a cabeça começa a atrapalhar. E teve uma coisa que eu reparei bastante por causa dessa bagunça, foi quando eu estava na UESB, estagiando. A minha mesa era muita bagunça, era papel de um lado, era uma coisa, era outra coisa, e aquilo ali me agoniava. Eu fazia minha própria bagunça, porém eu não conseguia executar o trabalho por conta dessa bagunça. Outra coisa também na fase adulta, também em caso de relacionamentos. Uma coisa que eu percebo, esquecimento de datas, esquecer o aniversário de namoro, esquecer o aniversário também da namorada. Muitas vezes isso não é porque a gente quer, some da nossa mente. É como se muitas das vezes a gente vê esse no automático, um dia após o outro, a gente acaba se esquecendo de datas especiais e muitas das vezes acaba até magoando pessoas. Porque, como eu falei também, de mensagem de WhatsApp, tem gente que acha que eu parou até de conversar comigo por conta de achar que eu deixei no vácuo de propósito. Porém, não é a nossa culpa. A gente tenta, muitas das vezes eu coloco ali uma mensagem arquivada para ficar aquela notificação de sempre número 1 ou 2 mensagens. Porém, muitas das vezes a gente acaba esquecendo disso, acaba esquecendo de datas importantes. Na vida acadêmica, acaba se esquecendo também de datas importantes, de provas, quando pensa que não já é prova, quando pensa que não já é um trabalho. Então, nós que temos déficit de atenção, temos que nos vigiar, né? Ficar bastante atento a isso aí, com a perda de prazo, com esquecimento de datas, esquecimento de objetos. Hoje mesmo, estava de moto ali no centro, simplesmente montei na moto, liguei a moto sem capacete. Quando eu lembrei, o capacete estava no baú. Entendeu? Esqueci uma coisa simples. Já aconteceu de eu sair de casa, ligar a moto, partir, rodar aí 800 metros e de repente ver outro motoqueiro buzinando para mim, apontando para uma câmera e eu sem capacete. Eu falei, putz, retornei para Benjamin, não tinha câmera aqui na época, tive que voltar para pegar o capacete. Então essas coisinhas assim vai acontecendo. Chegar em um local importante, fazer uma documentação, daqui a pouco chega lá, esquece o RG, esquece um comprovante de residência e você fala, puxa, estava em cima da mesa, acabei esquecendo. Então na vida pessoal vai complicando um pouquinho nesse sentido. Até o próprio relacionamento com as pessoas, não só na vida acadêmica, mas também o relacionamento.
tanto de amigos, quanto também em questão de relacionamento também. Tudo isso aí afeta um pouco. E temos que estar atentos nesses pontinhos aí. Não tem pra onde correr, não. Bom, a gente já vai finalizar para não ficar, né, para não ficar cansativo para vocês, para não ficar cansativo para Breno também. E aí eu queria, Breno, que você passasse uma mensagem assim do fundo do seu coração para as pessoas que sofrem da mesma, né, dessa neurodivergência, né? A gente chama transtorno do neurodesenvolvimento, né? Um dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que você, como um TDAH misto, né? Breno é hiperatividade e desatenção, né? Existem TDAHs que só são hiperatividade e tem TDAHs que só são a desatenção. Então, o que você fala aí, Breno, para as pessoas que estão sentindo a mesma dor que você sentiu por muitos anos, né? Antes de saber que você tinha esse diagnóstico e agora que você tem, o que o diagnóstico representou na sua vida? O que você compartilha aí? Primeiramente, nós não somos diferentes dos outros. Temos apenas, não digo problema, temos uma coisinha a mais. Que também tem alguns benefícios, tipo, armazenou na mente, você não vai esquecer mais nunca. Então não se sinta inferior aos outros. Você também que tem um filho que apresenta esses mesmos sintomas que eu disse aqui, não coloque uma carga pesada nele. Não chegue para ele e diga: você não presta para isso, você não é para... O filho de fulano é melhor do que você nisso, fulano de fulano tá desenvolvendo. Não faça isso. Procure ajuda. Você que tem um filho assim, procure uma ajuda do psiquiatra. Chegue no psiquiatra, explique para ele o que está acontecendo. Você que já é adolescente ou é adulto e também sente isso, tem essas dificuldades na faculdade, como eu também uma pessoa, às vezes eu esqueço até para onde eu vou, né? Já aconteceu isso também comigo. Não se sinta inferior. Chegou uma nota baixa também não vai te julgar, não vai mostrar quem você é. Muito pelo contrário. Procure ajuda. Eu digo isso porque o tratamento, principalmente também quando envolve a medicação, ela ajuda. Ela ajuda você a manter o foco. Não guarde isso pra você. Muitas das vezes a déficit de atenção, ela causa até uma certa tristeza na gente, porque nos sentimos inferiores, nos comparamos. Então eu digo, não se compare. Não faça como eu fiz, me comparar, achar que não tinha jeito assim para os estudos. Não. Cheguei até agora a metade do curso. Difícil mas não é impossível. O que nós precisamos é buscar ajuda. Não vamos guardar isso pra gente. Procure um psiquiatra na sua cidade. Se você tem um filho, procure um psiquiatra especializado na infância, como a doutora Karenina. Você que é adulto, procure ajuda, porque tem jeito de aprendermos a conviver com isso. É uma coisa que eu aprendi. Eu vou viver minha vida toda com ele. Eu vou viver com isso. É uma coisa que daqui uns dias eu vou estar trabalhando na área do direito, vou continuar tendo isso, porém eu tenho que aprender a conviver. É como se fosse uma evolução. Você começa criança sem maturidade, porém você vai aprendendo a conviver com ele. Chega a um ponto que ele vira até seu amigo, sabe? Você fala, vou esquecer disso, então vou anotar. Você acaba driblando ele, mas claro, sempre com ajuda. Não guarde isso para você. Procure um profissional. No meu caso, eu procurei o psiquiatra, me ajudou bastante também com a medicação. Existem várias medicações para todos os tipos de pessoas, né? Tem gente que não consegue se adaptar, né? Com algum tipo de medicação, tem outra medicação. E digo, não se ache inferior. Somos normais, assim como todos os seres humanos. Somos seres humanos. Todos os seres humanos não somos perfeitos, somos seres humanos. E precisamos agora aprender a conviver com as nossas limitações. E a déficit de atenção e o controle de hiperatividade, a gente consegue viver com ele, sabe? Driblar ele. Então eu digo isso. Não sou muito bom com as palavras, mas vamos procurar ajuda, gente. Vamos procurar ajuda. Independente da cidade que nós estamos, procura um profissional que tenha qualificação. E eu tenho certeza que vai melhorar bastante.
Digo, 100% não, porque a gente vai conviver com isso pro resto da vida. Eu sei, eu vou morrer com isso. Porém, eu preciso aprender a conviver. E nisso é tanto na vida pessoal, na vida acadêmica, na vida profissional. E digo, até, graças a Deus, tem dado certo. Com muitas lutas, muito choro, muito suor derramado também. Muitas das vezes achando que não vou conseguir. Muitas das vezes com os pensamentos, não vai dar certo, não vai dar certo. Porém, não chega no final, vai com a pressão, vai e dá. E tem dado. E eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir aí. Você que tem isso aí, a déficit de atenção, tem os sintomas, eu tenho certeza que vai conseguir também. Acredito que tudo na vida passa e tudo podemos vencer. A minha mensagem final para vocês é que há esperança, né? Às vezes é o que eu tinha falado antes, né? Às vezes algumas pessoas chegam desesperadas pra gente, doutora, né? A minha vida vai ficar daquele jeito ali, e não necessariamente, né? Tem uma boa notícia também, que biologicamente o nosso cérebro ele para de crescer. Quando a gente tem mais ou menos, né? Você tá com 24, né, Breno? 24. Ali os 25 anos, mais ou menos. E aí, à medida que o cérebro vai crescendo, ele vai formando, ele vai tendo um amadurecimento do córtex pré-frontal, essa partezinha aqui da frente, que é essa parte que está relacionada com muitos dos comportamentos que o TDAH tem. Então, às vezes, a criança ela tem um diagnóstico quando é pequena, e aí ela vai crescendo e ele vai melhorando, né, dessa condição à medida que os anos vão passando. Como o Breno próprio falou, né? Me parece, pelo seu relato, que quando você era criança era um pouquinho mais sintomático, né? Você era mais agitado, mais hiperativo, era uma criança que dava um pouquinho de trabalho, digamos assim, né? Fazia umas artezinhas, pra assim, todo né? mundo, né? E aí você foi crescendo, o seu cérebro foi amadurecendo. Sim. E aí agora aprendendo a lidar com essa situação. Foi aprendendo a lidar e pelo amadurecimento cerebral também favoreceu, né, a maturidade e favoreceu que o comportamento fosse aprendido e aplicado de uma melhor maneira, né? Sim, isso mesmo. Então tá bom, pessoal, é isso que a gente queria conversar com vocês hoje. Agradeço a todo mundo que participou, tá? A gente vai salvar, compartilhem aqui o conteúdo para as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar, tá? Dessa conversa que a gente teve, tá bom? Boa noite para todos vocês e tchau, até a pessoal. próxima.